Mais uma vez por aqui, vamos então resolver o exemplo 2 sobre medidas de dispersão. No exemplo 2, eu tenho o seguinte aqui, pessoal. Foi dada uma tabela com um conjunto aqui com uma amostra de valores, tá? São esses 25 valores, porque eu tenho 5 linhas e 5 colunas. A partir daí, primeiro, ele pediu para organizar essa tabela, esses dados, na forma de uma tabela com 4 intervalos de classe. Então, eu vou observar o seguinte, ó. Primeiro, nessa sequência de valores, qual é o menor valor da sequência, tá? No caso, o menor valor é o 10, certo? E agora quero verificar o maior valor também. O maior valor é o 20. Então, eu vou começar no primeiro intervalo pelo 10, tá? Então, o primeiro intervalo, a primeira classe aqui, eu vou começar do 10. E eu vou incluir o 10 no intervalo, tá certo? Bom, para eu poder construir os intervalos de classe, eu preciso saber o tamanho da amplitude. Eu vou calcular a amplitude, que é o tamanho do intervalo. A amplitude, nesse caso, é a diferença entre o maior e o menor, então 10 dividido por 20, e tudo isso dividido pela quantidade de intervalos com o qual eu vou trabalhar, que nesse caso do exercício foi definido. Às vezes, esse valor não é definido, você tem que calcular, tá? Para calcular, você faz a quantia de elementos que foi dada, a quantidade de amostras, tá? E ver quantos elementos você tem. E aí você tira a raiz do elemento. É um cálculo que a gente já fez em alguns vídeos anteriores, tá? Nesse caso aqui, não precisamos nos preocupar com isso. Então, tá aqui a amplitude. A amplitude vai ser, então, o 20 menos 10, o maior menos o menor. Tudo isso dividido pela quantidade de intervalos que foi definido no enunciado do exercício. Então, 20 menos 10 é 10, e o 10 eu divido por 4, o resultado é 2,5. Pronto, tá tudo certo, tudo em ordem. Só que tem um probleminha aqui. Se eu usar esse 2,5 para o intervalo, vai ficar complicado, eu vou ter trabalho. Então, eu vou arredondar e eu tenho que arredondar sempre para cima. Nesse caso, o arredondamento realmente seria para cima, mas se tivesse 2,1 e eu tivesse que arredondar para cima, eu ia colocar o 3, sem problema algum. Então, aqui no caso da amplitude do intervalo, sempre que você precisar arredondar, você vai arredondar o número para cima, para evitar que você perca algum valor na hora da construção da tabela. Então, aqui no caso, o primeiro intervalo de 10 a 13, o segundo de 13 a 16, o próximo começa no 16, com mais 3 vai até o 19, e o próximo de intervalo começa no 19, com mais 3 vai até o 22. Prontinho. Já marquei aqui todos os valores, só que aí, mais um probleminha, ó. Por exemplo, o 13, ele aparece no primeiro intervalo e aparece no segundo. E aí, eu vou colocar ele no primeiro ou no segundo? Nós já havíamos feito um exercício onde eu fixava o menor valor do intervalo para fazer parte do intervalo. Quero nesse daqui fazer o contrário. Então, vou fixar aqui, ó. O 13 faz parte do primeiro intervalo, o 16 faz parte do segundo, o 19 do terceiro e o 22 do quarto. O que significa isso? Por exemplo, no terceiro intervalo. Se eu tiver um valor igual a 16, ele não entra nesse intervalo. Por quê? Porque não tem barrinha aqui do lado do traço, não tem essa barrinha vertical. A barrinha vertical significa que o elemento faz parte do intervalo. Quando não tem a barrinha, o elemento não faz parte. Então, aqui esse intervalo de 18 a 19 é qualquer número maior do que 16 até 19. O último intervalo, de 19 a 22, eu vou pegar qualquer número que seja maior do que 22 até o 22. Tá certo? Então, a barrinha significa que eu vou poder fixar o valor no intervalo. Vamos agora ao xi, que é o ponto médio desses intervalos. Então, entre o 10 e o 13, vai dar 11,5. Professor, mas você falou que não ia poder trabalhar com decimal? Sim, no cálculo da quantidade de intervalos, no cálculo da amplitude. Nesse caso aqui não tem problema algum, tá bom? Então, o meu xi, o meu valor do meio, é 11,5. O próximo, entre o 13 e o 16, 14,5. Entre o 16 e o 19, vai dar... Opa, pera lá. 16... Peraí. Tem uma coisa errada aqui. Não, tá certo. Vai dar 17,5. Ó, já estou viajando aqui, galera. E para terminar no último, entre o 19 e o 22, o valor é 20,5. Prontinho. Já tenho todos os xi.
Tá certo? Já tenho todos os intervalos, agora eu preciso contar quantos elementos eu tenho em cada intervalo. Eu vou contar com vocês o primeiro e o último, e dos outros eu vou pegar a resposta, porque eu já fiz aqui do lado. Então, ó, vamos fazer a contagem diferente. Eu quero saber quantos elementos eu tenho entre o 10 e o 13, tá certo? Então, o 10 entre o 13 também, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Tenho 11, tenho 10, aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui tenho 13, aqui tenho 11. E aqui só tenho 10. No total, eu tenho 5 elementos que pertencem ao primeiro intervalo. Prontinho, tudo bonitinho, tá? Vou contar do último agora, e dos outros eu vou marcar a resposta. Para o último intervalo, eu vou fazer uma marcação em amarelo, do 19 ao 22, sendo que 19 não entra no intervalo, tá? Ou seja, eu quero o que é maior do que 19 até 22. Então, aqui não tem ninguém, aqui tem o 20, aqui tem o 20, ó, o 19 não vai entrar aqui, porque nesse último intervalo é o que é maior do que 19. Então, aqui não tem ninguém, e no último a gente tem o 20. No total, 3 valores nesse intervalo, tá certo? Eu faria o mesmo com os outros dois, as respostas vão ser o seguinte, nesse intervalo tem 11 e nesse intervalo tem 6. Prontinho, está preenchida a tabela, agora sim eu posso pensar em calcular o desvio padrão. Só que aí tem um probleminha. Para calcular o desvio padrão, eu preciso da média. Então, antes de pensar no desvio padrão, eu vou ter que fazer o cálculo da média. Então, é por aí que eu vou começar a resolver esse exercício. Então, vamos lá. Para a média, o que eu tenho que fazer? Peraí, ferramenta errada. Eu tenho que somar todos os valores aqui, tá? Sendo que esses valores são as idades das pessoas. Então, aqui é a quantidade de pessoas, aqui são as idades. Então, eu tenho 5 pessoas com 11,5, mais 11 pessoas com 14,5, mais 6 pessoas com 17,5 e mais 3 pessoas com 20,5. Tudo isso daqui dividido por... Opa, 4 não. Dividido por 25, que é o total de valores que eu tenho. Ó. Aqui, vou marcar o total 25. Tá legal? Vamos continuar com o cálculo da média aqui na frente. Aqui, pessoal, por questão de tempo e de espaço, eu já vou fazer tudo junto. Já vou efetuar as multiplicações e já vou fazer a adição. Então, eu já vou digitar 5 vezes 11,5, mas eu posso fazer tudo isso junto na calculadora? Quando for multiplicação e adição, dá para fazer numa boa assim, tá? Então, mais 11 vezes 14,5, mais 6 vezes 17,5 e mais 3 vezes 20,5. Deixa eu conferir aqui, vamos ver se eu não digitei nada errado. 5 vezes 11,5, 11 vezes 14,5, 6 vezes 17,5 e 3 vezes 20,5. Legal. O resultado, pessoal, de tudo isso daí é 383,5. E tudo isso é dividido por 25. Vou fazer, então, a divisão. Então, 383,5 dividido por 25 vai dar aproximadamente 15,34. Aliás, aproximadamente não, ele dá exato. Tá certo? Pronto, terminei a média. Preciso ir para a variância. Então, é o S ao quadrado. O que eu vou fazer? Pegar cada valor da sequência, que são os xi. Vamos lá, o 11,5. E do valor eu subtraio a média. Eu vou subtrair o 15,34. Elevo isso daqui ao quadrado. Só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, eu tenho que respeitar a quantidade de vezes que esse elemento aparece. Então, 11,5 aparece 5 vezes. São 5 pessoas que estão nessa faixa de idade, tá bom? Então, aqui eu vou multiplicar por 5. O próximo, mais 11 vezes o 14,5, então 11 vezes 14,5 menos 15,34 ao quadrado, mais
6 vezes o 17,5, então 6 vezes 17,5 menos 15,34 ao quadrado. E para terminar, mais 3 vezes o último valor da sequência, que é o 20,5, menos 15,34 ao quadrado. Pronto, pessoal. A conta está montadinha. Tudo isso daqui tem que ser dividido por 24. Cuidado! Eu tenho aqui, pessoal, uma amostra. Quando eu tiver uma amostra, eu divido por n menos 1, onde n é a quantidade de elementos da sequência. Então, essa é a única diferença que a gente tinha para os exercícios anteriores. Nos anteriores, eu considerei uma população, eu considerei que eu já tinha a quantidade de elementos. Aqui, não. No exercício, ele fala que é uma amostra. Então, eu tenho que usar o cálculo relativo à amostra. Tá certo? Vamos lá, então, a variância é igual a 5 vezes 11,5 menos 15,34, eu já vou fazer ao quadrado também, tá? Isso dá 14,7456, tudo isso mais 11 vezes 14,5 menos 15,34 ao quadrado, vai dar 0,7056 mais 17,5 menos 15,34 ao quadrado, vai dar, então aqui é 6 vezes 4,6656, e para terminar, mais 3 vezes. Então, essa subtração ao quadrado vai dar 26,6256. Bom, tudo isso daqui eu vou dividir por 24. Lá que ele não deixou um negócio legal. O resultado de tudo isso daqui, galera, é exatamente, fazendo as somas aí, 189,36, já com arredondamento. E isso dividido por 24. O resultado da divisão, aproximadamente 7,89. O que eu tenho que fazer agora para chegar no desvio padrão, que é o S? É só tirar a raiz da variância. Então, nesse caso, é a raiz dos 7,89. E a raiz de 7,89 é aproximadamente 2,809. Professor, deixei só com duas casas e ali eu coloquei 81. Não tem problema. Tá certo? Coloquei uma casa a mais aqui só para mostrar que não precisa ser sempre duas. Bom, esse é o desvio padrão. Falta fazer só uma coisa, o coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Nesse caso, desvio padrão 2,809 dividido a média 15,34. Isso daqui tem que ser multiplicado por 100. Então, fazendo as contas aqui na calculadora, eu vou ter 2,800 dividido por 15,34 e o resultado vezes 100. Vai dar aproximadamente 18,31%. Prontinho, pessoal.